Então, pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou fazer com vocês aqui um exercício introdutório ali sobre sistemas elétricos de potência, tá? É um exercício ali para quem está começando agora no assunto ali, né, dentro dessa área ali de análise de sistemas elétricos de potência. É um exercício ali para a gente ver como que a gente faz como que a gente desenha ali o modelamento como a gente faz o modelamento das redes elétricas ali em termos de circuitos elétricos, né? Depois cálculo de matriz, impedância e formação do conjunto de equações ali que relaciona a tensão, corrente, admitância e impedância dentro de um sistema elétrico de potência, né? Então, vamos começar com a representação, diagrama unifilar e circuito elétrico equivalente de uma rede elétrica, né? Geralmente, quando a gente estuda sistemas elétricos de potência, a gente tem as redes elétricas aqui apresentadas em diagrama unifilar, né? Só que se tratam de circuitos trifásicos, né? Só que como normalmente o sistema elétrico de potência, ali principalmente a rede de transmissão e subtransmissão, ela opera de um modo bem equilibrado, né? Então a gente pode representar essas redes ali em diagrama unifilar, né? E o que a gente tem para uma fase, o que a gente descobre para uma fase, é válida para as outras duas, né? Então, esse aqui é o papel do diagrama unifilar, né? Representar essas redes e também facilitar, né, a diminuir ali a quantidade de elementos ali para facilitar a nossa representação, né? Se tivesse que representar tudo em três fases aqui, todas as tensões, correntes, fluxo de potência, enfim, ficaria um diagrama muito poluído, né, para a gente enxergar, né, com várias variáveis, vários elementos, né? Então, utiliza-se bastante o diagrama unifilar no âmbito dos sistemas elétricos de potência. Outra habilidade interessante também é, a partir de um sistema elétrico de potência, tu saber representar isso aqui em circuito elétrico equivalente, né? Por exemplo, aqui eu tenho um exemplo bem simples aqui, né? Um sistema elétrico de 3 barras, né? Onde eu já falei lá, né, nas minhas aulas sobre fluxo de potência, mas uma barra basicamente é um ponto de interesse do sistema elétrico, que pode ser qualquer ponto de interesse, saber a injeção de potência ativa, reativa, o módulo e o ângulo de fase da tensão. Na prática, as barras são geralmente primária ou secundária de transformadores, ou simplesmente subestações, né, que tem alguma carga, né, que é representada por uma barra de carga, por exemplo, né. Pode ser uma carga de potência constante, ou de impedância constante, enfim. A questão aqui é representar essa rede elétrica aqui em diagrama unifilar na representação em circuito elétrico equivalente, né. Então aqui a gente tem 3 linhas de transmissão aqui no meio, né, que ligam essas 3 barras, e para cada barra a gente tem um transformador e um gerador aqui ligado no transformador, né? Então, em diagrama de circuito elétrico equivalente, isso daqui que está na esquerda acaba virando esse diagrama aqui, tá? Todos os, não é desenhado aqui, mas todos os geradores eles são elementos shunt, né? Que fica entre uma barra e a referência. Então, todas as referências dos geradores aqui num diagrama de sistemas elétricos de potência, elas são a mesma, né? Eles são ligados na mesma. A menos que seja um sistema isolado, né? Que seja explícito ali, né? Que seja dito ali que alguns geradores não estejam na mesma referência, mas se não é dito nada, né, se é simplesmente apresentado um sistema nessa forma aqui, a gente pode entender que esses 3 geradores aqui eles estão sob a mesma referência elétrica aqui, que é o ponto de zero, né, o neutro da rede elétrica, ou terra, né, que é o ponto de potencial zero. Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, a gente tem o E1, né, esse E1 ele tem uma impedância interna, né, um gerador síncrono, por exemplo, né. Normalmente as fontes aqui dos sistemas elétricos de potência, elas são geradores síncronos, mas também podem ser outras fontes, né, como também energia solar ou eólica, enfim, mas normalmente aqui quando a gente tem simplesmente uma fonte aqui e não é dito nada, a gente considera implicitamente que é um gerador síncrono aqui que está trabalhando aqui no sistema, né, ou simplesmente uma máquina síncrona. E aí a gente tem a impedância interna dela, que é o ZG1, né, do gerador 1, aqui o ZG3 ou ZM3 aqui, né, no caso, se for um motor. E aqui o ZG2, né, do gerador G2. E junto com cada gerador aqui a gente tem a impedância série, né, a impedância de placa aqui percentual do transformador, que é o ZT1, o ZT3 e o ZT2. Né. E as impedâncias, claro, né, as linhas de transmissão elas também têm impedância, né, que geralmente a impedância predominante é a das linhas, né, principalmente se forem linhas de médio ou longo comprimento. E aqui a gente tem a impedância Z12, que é a impedância da linha entre a barra 1 e 2, e o Z13 entre a barra 1 e 3, e Z23 entre as barras 2 e 3, tá? Alternativamente, tá, a gente aprendeu lá na disciplina de circuitos elétricos que a gente tem a técnica da transformação de fontes, né? Eu posso representar uma fonte de tensão em série com uma impedância de forma análoga a uma fonte de corrente em paralelo com essa mesma impedância, tá? E como é que a gente determina aqui o valor dessa fonte de corrente, né? A gente divide a tensão V pela resistência R, aí obtém uma fonte de corrente aqui que está com a seta aqui de acordo com a polaridade da fonte de tensão, né? O positivo está em cima, então a seta está nessa direção aqui, né, subindo. A mesma coisa a gente pode fazer no nosso sistema que a gente acabou de descobrir, né? Uma forma alternativa de representar ele é dessa forma aqui.
Então eu pego a impedância série que eu tenho com cada uma das fontes, né, que aqui que é a soma da impedância do gerador com o transformador, em cada um dos 3 casos, e faço elas ficarem em paralelo aqui com a fonte de corrente aqui, que sobe nas barras, né. Então, o que é esse 1 e 2 e 3? Isso aqui a gente chama de injeção de corrente na barra, né. O sentido positivo convencional da injeção de corrente é entrando na barra, assim como está mostrado pela seta aqui. Para mim calcular o valor dessa corrente 1, eu preciso saber a tensão interna E1 do meu gerador, né, a tensão induzida interna do gerador, né, e a gente divide pela impedância série, que é formada pela impedância do gerador mais o transformador, né, que estão em série aqui. Então, a injeção de corrente 1 é dada por essa expressão aqui, para a corrente 2 essa daqui, né, o gerador 2 mais o transformador 2, e para o gerador 3 aqui a tensão é 3 dividido por pela impedância da máquina 3 mais o transformador 3. Outra maneira de escrever a injeção de corrente elétrica que eu tenho numa barra, tá, e que isso daqui é útil, né, um processo útil que me leva ali à determinação da matriz admitância do sistema, é esse modo aqui, tá, esse modo de escrever aqui as 3 injeções aqui das correntes elétricas nas 3 barras. Como é que a gente chega nessas equações aqui, né? Se a gente olhar, por exemplo, aqui a injeção de corrente na barra 1, tá, simbolizada pela fonte 1, essa corrente aqui, a gente sabe que ela vai se dividir em 3 partes. Uma que segue aqui, né, por essa admitância aqui, Y6. Outra que segue aqui através da admitância Y1 em direção à barra de referência. E outra parte da corrente segue aqui pelo Y4, né, em direção à barra 2. Então, cada parcela da corrente elétrica que se subdivide em cada barra, ela é representada por um termo aqui desse somatório aqui dessas expressões aqui para as 3 barras. Se a gente olhar, por exemplo, para a corrente injetada 1, né, esse termo aqui, Y4 vezes V1 menos V2, é a parcela de corrente elétrica que vem através dessa admitância aqui até a barra 2, né, porque se a gente olhar aqui, ó, V1 menos V2, né, onde V é a tensão nodal aqui de cada uma das barras, então V1, tensão da barra 1 menos tensão da barra 2, vezes a admitância vai me dar a corrente elétrica, né. Lembrem que a admitância é 1 dividido pela impedância, então esse Y4 aqui, ele é 1 dividido pela impedância que eu tenho aqui entre a barra 1 e 2, né, esse elemento aqui. Então, multiplicar a admitância pela diferença de potencial é a mesma coisa que dividir a diferença de potencial pela impedância, né. São equações análogas. A segunda parcela da corrente é a parcela que sobe aqui em direção ao Y6 até a barra 3, então V1 menos V3 vezes Y6, e a última parcela é aquela que retorna pela própria impedância shunt aqui, né, que é o Y1. Então é V1 menos V0, né? V0 é a tensão da barra referência. Essa então é a parcela que desce aqui. Para a barra 2 é a mesma coisa, a gente pode fazer a mesma dedução, né? Ver todos os caminhos possíveis da corrente. A gente tem 1, 2, 3 caminhos também. E a mesma coisa para a barra 3, tem 3 caminhos de divisão de corrente elétrica, né? Um detalhe importante é que a barra referência aqui, ela tem a tensão 0, né? É a barra com tensão nula, né? Barra de neutro. A gente só deve cuidar aqui que nesse caso aqui barra referência é a barra que a gente está falando de tensão 0, né? Mas quando a gente está falando às vezes em fluxo de potência, a gente pede qual que é a barra referência, né? Ou barra slack, né? A barra que tem a tensão e o ângulo de fase controlados, né? Fixos, né? É conhecida como barra Vθ. Não é a mesma coisa que a barra de referência que a gente está analisando aqui, tá? Aqui barra de referência é a barra de potencial 0. Mas em problemas de fluxo de potência, normalmente quando se fala na barra Vθ, né? Ou na barra slack, que também é conhecido como barra referência, a gente não está falando da barra com tensão nula, né? A gente está falando da barra dominante, né? Que representa geralmente um barramento infinito ali no teu sistema elétrico. Então, tensão 0 aqui tensão da barra referência aqui é 0 volts, né? Sempre. E aí se a gente trabalhar essas 3 equações aqui, né? Isolar aqui o V1, o V2 e o V3 em cada equação, a gente chega nessas expressões aqui, nessas 3 aqui embaixo. É a partir dessas expressões aqui que a gente chega na matriz de admitância. Se a gente representar esses caras aqui na forma matricial, como é que fica? Isso aqui fica dessa forma aqui, né? Isola as correntes elétricas de 1, e 2 e 3, e depois passa tudo para o outro lado, né? A gente reescreve esse conjunto aqui de 3 equações dessa forma aqui. Então, se eu multiplicar essa linha aqui por essa coluna, eu vou ter a injeção de corrente 1, a linha 2 por essa coluna aqui a gente tem a injeção de corrente 2, e a terceira linha aqui multiplicada por essa coluna, vou ter a injeção em 3 aqui, desse sistema elétrico aqui, né? Então, matriz admitância aqui do sistema aqui, ela é deduzida a partir da injeção de corrente, né? Essa é a matriz admitância aqui desse sistema aqui de 3 barras. Por que é uma matriz 3x3 aqui, né? Porque eu tenho um sistema de 3 barras, né? E a matriz admitância, ela é uma matriz quadrada ali de ordem n, né? Onde n é o número de barras. Então, vamos ver um exercício, tá? Relacionado a isso daí para montar a montagem de sistema de equações aqui, né? Desse estilo aqui que a gente acabou de ver para esse sistema elétrico aqui.
Então, dado que que a gente recebeu esse sistema aqui com 3 geradores, né? Cada gerador aqui tem a sua tensão interna, EA, induzida aqui, mostrada em PU, também as impedâncias também estão em PU. É importante, antes de começar esses exercícios aqui, sempre certificar que as impedâncias são em PU, né? Que a base de potência é a mesma aqui para o sistema todo. E aqui a gente tem, então, as tensões internas dos geradores, a impedância interna dos geradores aqui, ZG, né, 1,15, né, todas impedâncias puramente reativas, indutivas, né, para facilitar um pouco os cálculos. E aqui as impedâncias aqui das linhas que a gente tem aqui, né, dos transformadores também, 0,1. Então, representando aquele diagrama, né, em forma de circuito elétrico, a gente tem essas duas representações possíveis, né. Aqui em forma de impedância, né, juntando aqui impedância de gerador e transformador, as tensões internas que já foram dadas aqui, as impedâncias aqui das linhas de transmissão, e aqui, se a gente representar alternativamente, né, como eu falei, a gente pode pegar cada uma dessas fontes aqui de tensão, dividir pela impedância série, que é essa daqui, né, 1,15 mais 0,1 dá 1,25, né. Se a gente dividir a tensão, por exemplo, aqui, esse 1,5 por 1,25, a gente vai obter uma fonte de corrente aqui de 1,2 ângulo de menos 90, né, que é a injeção de corrente da barra 1. Fazendo a mesma coisa para a barra 2 aqui, divide 1,5 por isso daqui, vai obter 1,2 ângulo de menos 90, e aqui na barra 3 aqui só muda esse ângulo, né, que é menos 36,7, se eu dividir por essa impedância eu vou obter essa corrente elétrica aqui injetada. Aqui tem um exemplo só para a barra 1, mas podem fazer para a barra 3, para a barra 2 também, a mesma coisa. E a barra 4 aqui, como ela não tem, né, nenhuma fonte aqui de tensão, aqui a injeção de corrente nela é nula, né. Bom, o próximo passo é a gente construir a matriz Y, né, a matriz de admitância. Como é que a gente pode fazer isso? Através da regra de formação da matriz de admitância, que eu já ensinei em outros vídeos separados, né. Todos os elementos da diagonal principal, né, da matriz, que são esses aqui, o 1, 2, 2, o 3, 3 e o 4, 4, eles são o somatório de todas as admitâncias conectadas à barra. Aqui eu até esqueci de falar, mas esses elementos aqui eles foram obtidos aqui simplesmente dividindo, fazendo o inverso dessas impedâncias aqui. Então, se eu dividir 1 por J0,2, eu vou obter menos J5, por exemplo, né? 1 dividido por J125, eu vou obter menos J8 e assim por diante, né? A mesma coisa para essas impedâncias aqui embaixo também. Então, como a gente sabe que é um sistema de 4 barras, eu vou ter uma matriz 4x4, né? Esses primeiros aqui são os elementos da diagonal principal. Como eu falei, eles são o somatório das admitâncias conectadas à barra, né? Então, se eu pegar, por exemplo, a barra 1 aqui, quais as admitâncias que eu tenho conectadas nela, né? Esse menos J0,8, esse menos J4 e o menos J5. Se eu somar tudo dá menos J9,8, fazendo a mesma coisa para todas as outras barras aqui, se vocês olharem com calma, vocês vão obter esses resultados aqui. E os elementos fora da diagonal principal, eles são, pura e simplesmente, o valor do negativo da admitância que tu tem entre duas barras. Se eu olhar esse elemento aqui, ó, o Y21, se eu consultar aqui o que eu tenho entre as barras 1 e a barra 2 aqui nesse sistema, eu não tenho nada, né, porque elas não são vizinhas. Então aqui eu coloco 0. Se eu olhar entre a barra 1 e a barra 3, né, eu tenho o elemento 1, 3 aqui, é menos J4, né, como é o negativo desse cara aqui, fica positivo, então aqui fica J4 positivo. Tá? Fazendo o mesmo processo para os outros elementos aqui, vocês chegam nesses valores aqui. Bom, então representando isso que a gente descobriu agora na forma matricial, né, aqui a gente tem as injeções de corrente elétrica que a gente recém calculou, né, para barra 1, barra 2, barra 3 e barra 4. Aqui é a nossa matriz, os elementos que a gente acabou de calcular da nossa matriz de admitância, e aqui o vetor de tensões nodais ali das barras. Se eu inverter a matriz Y, tá, jogar esse cara aqui, essa aqui é a matriz Y, né, a matriz de admitância. Se eu quiser descobrir aqui o valor das tensões aqui, por exemplo, né, o exercício ele pediu para calcular isso daqui só, mas se eu quiser também descobrir o vetor das tensões aqui, eu posso jogar essa matriz aqui para o outro lado, né, eu passo ela dividindo para cá. É a mesma coisa aqui, multiplicar essa matriz aqui na menos 1, a inversa dela, por esse vetor aqui de correntes, né. Se eu fizer a inversa ali da matriz Y, botar na HP ali, por exemplo, né, a gente sabe que a matriz inversa da matriz de admitância é a matriz de impedância de barra, da rede, né. Então essa é a matriz de impedância do sistema. Se eu multiplicar ela por esses caras aqui, né, que são esses três aqui, só que na forma retangular, né, que a gente tem na forma polar, e aqui na forma retangular, multiplicando esses caras aqui a gente obtém esses valores aqui para as tensões, né, na forma retangular e aqui na forma polar, tá? Podem colocar na calculadora ali no MATLAB e conferir que vocês vão chegar nesses valores aqui. Então, tensão na barra 1, 1,436 PU, ângulo de menos 10. Tensão na barra 2, na barra 3 e na barra 4, né? Então, pessoal, nessa aula era isso. Espero que tenham gostado do vídeo aí. Qualquer coisa, deixa nos comentários aí. Não esquece do joinha aí, que isso é importante, né, pro canal. Então, até a próxima aula. Obrigado, valeu!